Agora vamos falar sobre o encontro com representantes dos trabalhadores e ex-trabalhadores da Coteminas ontem em São Paulo, na Fiesp, com o presidente da Fiesp, também proprietário da Coteminas, o empresário Josué Gomes da Silva. Vamos conversar com o presidente do Sintrafit, Carlos Maschi. Manifesto de ontem deu resultado, né, presidente? Bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia, né, aos ouvintes da Rádio Itaberá. O intuito foi esse, né, Jorge? A gente queria realmente chamar atenção, sensibilizar, porque a situação dos trabalhadores da Coteminas, né, tanto aqui na unidade de Blumenau como nas demais unidades também, ela é uma situação muito grave. É uma situação muito crítica, né, o que os trabalhadores vivem passando e estão passando, né, e a gente fez aquele ato ali realmente para dar visibilidade para que todo mundo soubesse e saiba o que está acontecendo com os trabalhadores, porque não são só os trabalhadores da ativa que estão sofrendo, mas também os demitidos. E eu lembro que ano passado, Jorge, você acabou nos entrevistando ali para falar sobre a questão das demissões, né? Exato. E a gente tinha falado aqui em Blumenau foram mais de 800 demissões. E esses trabalhadores ainda não receberam todas as verbas rescisórias pagas. A Coteminas começou a pagar, pagou 4 parcelas, mas ainda tem mais parcelas para pagar, e que desde o ano passado, desde 18 de novembro, deixou de pagar. Né? Então, nós estamos falando aí de pelo menos praticamente 3 meses que a empresa não vem pagando o que deve aos trabalhadores, além do salário que está atrasado 2 meses aqui em Blumenau, outras unidades estão com 5 meses de salário atrasado. Então, é um desrespeito, é um desmando. Esses trabalhadores, eles estão com muita dificuldade, muitos deles não têm dinheiro para absolutamente nada, né? Às vezes nem tem dinheiro para botar comida na mesa. Então é uma situação muito grave. E agora, diante desse ato que a gente fez ontem, lá na frente da Fiesp, a gente pelo menos conseguiu tirar o Josué da cadeira, né? Ele nos recebeu, ele não estava na Fiesp, ele estava em outro local. Diante daquele protesto ali, então, a assessoria dele veio conversar conosco, ele estaria disposto, então, a sentar, conversar. Nós conversamos, pelo menos aí, por uns 40 minutos com ele. Ele relatou toda a situação, toda a dificuldade que ele está tendo, que a empresa dele está tendo, está passando. Deu vários exemplos, motivos, câmbio, taxa de juros, enfim, né, sempre na mesma linha do que ele vem falando publicamente nas entrevistas dele, né? Se comprometeu a tentar resolver o quanto antes essa situação. Ele não deu prazo, não deu tempo para resolver, falou para nós, explicou de várias situações de ativos da empresa que ele está tentando vender bens imóveis da própria família, né? Então, assim, nesse sentido, ele falou para a gente de que está fazendo um esforço, só que não tem como garantir quando que vai sair esses pagamentos. Obviamente que a gente deixou muito claro para ele de que a gente foi lá para cobrar ele, para exigir dele o pagamento dos trabalhadores. Nós conversamos com ele, com uma comissão de trabalhadores da Coteminas, junto com a direção do sindicato, né? E deixamos muito claro para ele de que esse é o primeiro protesto que a gente fez na frente da Fiesp. E se essa situação não se resolver, muito possivelmente a gente deve estar organizando outras idas para lá, porque os trabalhadores só querem receber o que é deles, tá, Jorge? Certo, mas ele foi bem receptivo, né? Foi. Já é um avanço, né, Maschi? Já é um avanço, né? A gente também fez essa avaliação, tá, Jorge? A gente também fez essa avaliação. Acho que pela primeira vez aí, ele nos recebeu, tanto, né, como presidente da empresa e também como presidente da Fiesp, né? Porque é uma entidade representativa, né, da classe patronal, é a maior federação das indústrias do país, de São Paulo, enfim, e acabou então nos recebendo
e a gente sentou para conversar. Eu acho que e a gente criou um canal de comunicação, porque a gente trouxe alguns exemplos para eles de coisas pequenas que se poderiam resolver e não se resolvem, e que às vezes ele não fica nem sabendo de algumas situações, né? Então, a gente criou aí um canal de comunicação para resolver essas questões pontuais, esses problemas que acabam aparecendo no dia a dia, né? Então, considerado já um avanço esse primeiro manifesto, né? E dependendo de avanço ou não nas negociações, outros manifestos podem ser realizados. Carlos Maschi, uma outra questão foi o anúncio da prefeitura da intenção de adquirir ali aquele terreno da associação, da antiga associação da Artex, para criar um espaço municipal, né? Aquela área já foi decretada de utilidade pública e agora o governo municipal deve começar as negociações justamente com a Coteminas. Ali vai entrar dinheiro para a empresa, né? E o sindicato está acompanhando isso, está vendo isso. Chegou a conversar com o governo sobre isso? Porque o governo municipal também demonstrou preocupação com a situação dos trabalhadores da Coteminas, né? Quando houve aquele anúncio das demissões. Tá. Sim, Jorge, a gente está acompanhando essa situação e nós conversamos ontem sobre isso com o Josué também, tá? Esse imóvel, né, que está ali, que é a Associação Artex, ela é um imóvel que está alienado a um banco, tá? A Coteminas, ela pegou um empréstimo num banco há uns anos atrás e deu em garantia esse imóvel. Então, assim, o credor principal, o credor prioritário é o banco, né? Inclusive, ontem o Josué falou sobre essa questão dos valores, de que ainda tem um valor considerável que o banco tem para receber, mas dependendo das negociações, isso foi o que ele nos falou ontem, dependendo de como forem as negociações, obviamente, se tiver recursos que ele conseguir quitar o banco, e aí tem que ver com a prefeitura nós não conversamos ainda, mas nós vamos procurar a prefeitura para conversar sobre isso, né? E se tiver algum recurso disponível, poderá ser disponibilizado aos trabalhadores para pagar essas dívidas que a Coteminas tem junto com os trabalhadores. Não é algo tão simples assim, sabe, Jorge? Não é uma coisa tão rápida, mas a gente está acompanhando isso. Inclusive, a gente tomou como encaminhamento de procurar a prefeitura para conversar sobre essa situação também, porque nos interessa. O sindicato entrou com várias ações aqui contra a Coteminas e é um interesse muito grande por parte do sindicato em garantir recursos para pagar o que os trabalhadores têm para receber, né? Então, possivelmente, a gente também deve estar fazendo um contato aí com a prefeitura nos próximos dias para a gente sentar e conversar sobre essa situação, né? É importante, né? É importante ter opções aí de conseguir colocar todos esses débitos em dia, né? Quais são os próximos passos do sindicato agora em relação especificamente a Coteminas? Bom, Jorge, a gente está tomando todas as medidas. Todo dia a gente trabalha com essa questão da Coteminas, né? O sindicato, acho que é uma questão muito importante também para a gente falar aqui, diante daquele acordo que a gente fez ano passado, lá no Ministério Público das demissões, a gente ajuizou na Justiça o cumprimento, a execução desse acordo que nós fizemos no Ministério Público no ano passado. Então, o que significa isso? A gente pediu para a Justiça para garantir bens e bloquear valores na conta da Coteminas, justamente para pagar os trabalhadores que têm essas verbas rescisórias a receber. Além de outras ações que estão tramitando sobre questão de atraso de salário, atraso do fundo de garantia, né? Agora essa questão da execução do acordo que foi feito no Ministério Público, e todas as medidas judiciais estão sendo feitas, tá? Estão sendo tomadas.
E as políticas também, eu acho que o ato de ontem foi um exemplo, né? E tudo que a gente puder fazer, que tiver ao nosso alcance aqui, a gente vai estar fazendo, vai estar encaminhando junto com os trabalhadores, porque o nosso objetivo é um só e dos trabalhadores também. A gente quer resolver essa situação, quer que os trabalhadores recebam o que é deles e nada mais do que isso, né? Quer que se resolva de uma vez por todas essa situação e que cada um receba o que é de seu e o que é de direito, né? É o mais importante acima de tudo, né? Carlos Maschi, presidente do Sintrafit, além dessa questão da Coteminas, qual é a outra pauta do Sintrafit em 2024? São várias as pautas, Jorge. A gente tem aqui uma pauta que é muito importante, que vem se discutindo ao longo dos últimos anos também, que é uma discussão que envolve toda essa mudança na legislação que aconteceu de 2017 para cá, da reforma trabalhista, com a questão da terceirização, né? Tem uma legislação que trata sobre isso, mas é uma lei muito precária, né? E que coloca muito em risco a questão dos nossos próprios trabalhadores, seja das indústrias, seja de qualquer local, né? Porque hoje a terceirização parece que virou uma questão normal, né? E a gente sabe que a questão da terceirização piora muito mais a relação de trabalho entre trabalho e capital, né? Então, é uma pauta que a gente está discutindo, isso está envolvido na nossa campanha salarial, a gente está com a nossa campanha salarial permanente aí durante 6 anos já discutindo essa questão, né? A gente, inclusive, imaginava que o próprio governo federal iria mexer, iria resolver essa questão da legislação que trata sobre essa questão, seja da terceirização, né, de outros pontos aí que precisariam ter algumas mudanças, mas a gente acaba vendo que a coisa não tá caminhando da forma como deveria caminhar. E isso acaba atrapalhando, acaba prejudicando a questão dos trabalhadores, né? Então, é a questão da campanha salarial, é a questão que a gente mantém aqui contra a terceirização dentro das fábricas, né? Porque é uma situação que não é boa para os trabalhadores, né? E além da manutenção aqui, renovação dos acordos que nós temos de sábado e domingo livre, com várias empresas, né? É todo esse trabalho que a gente vem fazendo, trabalho de sindicalização aqui no sindicato também, para manter aí o nosso número de sócios, para manter nossa estrutura, né? A gente vem investindo ao longo dos últimos anos na questão estrutural aqui do sindicato, então, uma série de melhorias, uma série de investimentos, tudo para atender bem o nosso sócio, o nosso trabalhador, né? É isso. Tá certo. Obrigado, Carlos, pela participação. Uma ótima semana. Jorge, um abraço para você. Obrigado aí pelo espaço na rádio e qualquer coisa a gente volta a se falar. Um abração. Conversamos com o presidente do Sintrafit, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Fiação e Tecelagem aqui de Blumenau e região, Carlos Maschi. Manifesto promovido ontem em frente à Fiesp acabou dando certo, né? Deu resultado. A intenção desse grupo de trabalhadores, ex-trabalhadores e sindicalistas era conseguir uma audiência com o dono da Coteminas, o empresário Josué Gomes da Silva, que também é presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E ele atendeu a esse grupo de trabalhadores, recebeu um documento do sindicato, onde consta ali todas as dificuldades que ex-trabalhadores estão encontrando para receber os seus direitos trabalhistas, dos trabalhadores atuais que estão em atraso com o salário, atraso no pagamento do 13º, a empresa não vem depositando o FGTS, então eles querem uma solução. E então houve esse encontro, cerca de 40 minutos desta conversa entre o dono da Coteminas e representantes dos trabalhadores, e se a situação não avançar, né, não melhorar, podem haver novos manifestos lá em frente à Fiesp por parte dos representantes dos trabalhadores.